Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Panorama Talks, nosso programa quinzenal dedicado ao mercado de medicamentos de especialidades. E hoje, mais uma vez, vamos falar sobre um assunto extremamente relevante que pode naturalmente mudar a realidade de acesso e adesão a esses medicamentos no país. Nós estamos falando da EN6, né? A sigla pode parecer estranha à primeira vista, mas é a lei que acaba de ser sancionada e que institui a Estratégia Nacional de Saúde do Complexo Econômico Industrial da Saúde. É um grande marco aí para o fortalecimento da indústria nacional e da soberania sanitária brasileira, e a gente trouxe aqui um convidado super especial para fazer uma avaliação dos desdobramentos dessa lei. Estamos aqui com o Andrei Freitas, ele é presidente executivo da Abifina, Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas especialidades. Andrei, meu caro, obrigado mais uma vez pela presença. Bora falar sobre mais uma Leandro, iniciativa relevante aí para o setor. Obrigado. É um prazer estar aqui, é um prazer poder participar do programa e estamos à disposição. Acho que é muito importante que a gente possa, nesse momento, conversar sobre a Estratégia Nacional de Saúde. Ela, como você bem disse, é um marco do setor, é algo pelo qual o setor vem batalhando já há alguns anos, essa possibilidade de trazer para um outro patamar, em termos de segurança jurídica, em termos de estruturação normativa, um conjunto de iniciativas que são fundamentais para o desenvolvimento da cadeia de saúde sob essa perspectiva industrial, de produção, de construção de saber tecnológico, desenvolvimento de inovações, aproximação entre setor produtivo e academia. Tudo isso é um pacote, é um conjunto de elementos que forma esse ambiente produtivo que é capaz de garantir à população brasileira mais acesso a produtos e serviços de saúde de qualidade. Então, por isso, realmente o setor recebeu essa aprovação da Lei 15.471, que institui a Estratégia Nacional de Saúde, com muito otimismo. É um momento bem significativo para o Brasil. Muito bom, Andrei. A própria associação defende a ANSES como uma mudança de paradigma, né, na política Sim. industrial voltada à saúde. Mas explica um pouquinho em mais detalhes aí para os nossos espectadores por que essa legislação é diferente das iniciativas anteriores e como ela pode ampliar esse nível de fortalecimento da indústria. Pensando a cadeia de saúde como um setor industrial, você vai ver que são necessários investimentos com uma duração muito longa. Você está falando de investimentos que estão aí, que às vezes levam 4, 5, 8, 10 anos para sair do início lá da prancheta até, de fato, ser um produto que vai ser disponibilizado para a população como uma alternativa de tratamento de uma necessidade sanitária, de uma questão de saúde importante. Esse prazo mais longo de investimento, de pesquisa, de desenvolvimento de inovação, ele exige uma certa estabilidade institucional, um ambiente no qual você faz essas iniciativas com uma certa segurança jurídica, com uma certa previsibilidade. E para isso, você precisa de ter uma estrutura normativa que seja consistente, que ela não esteja sujeita a mudanças muito disruptivas, em função, por exemplo, de trocas de governo. Até então, até a aprovação dessa lei, a gente estava nessa situação. A gente tinha iniciativas de diferentes governos alternando aí questões que criavam um ambiente de insegurança jurídica mesmo. Você tinha um conjunto de iniciativas andando durante o governo, havia mudança de governo e você não tinha a certeza de que essas iniciativas continuariam, ou de que você poderia continuar fazendo investimentos, qualificando pessoas, mobilizando capital produtivo para, de fato, entregar à população o que você tem de melhor em produtos e serviços de saúde. É, a gente tem uma outra perspectiva agora. Ao trazer para o nível de lei uma série de conceitos, de decisões a respeito de como conduzir essa política industrial para a área de saúde, você abre a possibilidade de uma maior estabilidade. Assim, a partir de agora, com a aprovação da lei, com a regulamentação que vai vir depois, agora com o decreto, depois com mudanças em instruções normativas, em portarias, em regulamentação pela Anvisa de certos aspectos, você vai ter um conjunto de normas, um ordenamento específico aí jurídico para esse setor que até então você não tinha. Algo que, de fato, permite pensar
em estratégia de longo prazo, em termos de investimento, em termos de política de incentivo, em termos de escolhas estratégicas, assim, o que é prioridade para se investir, o que é prioridade para ser tratado em ambiente da academia para desenvolvimento de conhecimento, o que é necessário fazer em termos de capacitação de pessoas para ter profissionais qualificados para lidar com uma série de questões que vão surgir. Então, a partir de agora, você tem, na verdade, é um conjunto de possibilidades. A gente ainda está em construção, né? A lei ela coloca um patamar, um piso sólido, sobre o qual você pode construir agora uma série de políticas específicas, de incentivos específicos, de prioridades bem definidas, de modelos de planejamento para o país, do que é essa política industrial para a saúde. Então, é essa a importância, é você ter uma base sólida, que tá agora em nível de lei, portanto, ela tem uma estabilidade normativa maior do que antes o que estava antes em portaria ministerial ou em decreto presidencial, que é algo que pode ser mudado muito facilmente, alterado muito facilmente, agora está em nível legal. Então, dá agora um outro patamar de sustentação. Essa é a importância. É muito importante para quem vai fazer investimento de longo prazo, como é o investimento para essa área de saúde, ter essa percepção de que as regras elas não vão mudar a qualquer momento. As regras elas estão estabelecidas de maneira tal que você vai ter essa segurança de poder trabalhar uma certa linha de desenvolvimento de produto ao longo de um prazo bastante longo e ainda assim chegar ao final dele com essa segurança jurídica, com essa é, obediência a contratos firmados, com essa tranquilidade de que as regras elas não vão ser alteradas no meio do caminho. Essa é a importância do grande mundo que a gente está agora. É padrão, né? Estabelecendo um padrão muito, muito claro, notório, né? E que é impassível de mudança, né? Mudanças, ou de fato se tornando uma política de Estado, né? Menos uma política de Exatamente. governo, né? Exatamente, ela vira uma política de Estado. A gente já fez isso. Quando a gente criou o mercado de genéricos no Brasil, a gente fez exatamente isso. A gente criou, sancionou a lei dos genéricos e regulamentou a lei dos genéricos todos, de modo a permitir que fosse feito um investimento produtivo, que fosse feito um desenvolvimento de tecnologia no Brasil. Hoje você tem um mercado de genéricos no Brasil consolidado. Ninguém tem dúvida sobre a qualidade dos medicamentos que estão sendo oferecidos como genéricos. Ninguém tem dúvida da seriedade das empresas que estão envolvidas, né, na produção desses medicamentos. Ninguém tem dúvida sobre o domínio tecnológico, o saber científico que está por trás desses produtos, entende? E isso é construído dessa forma. Assim, você criou um patamar jurídico legal sólido, desenvolveu em cima dele e deu essa segurança para que o setor produtivo pudesse investir nesse segmento. O que a gente tem agora é uma versão disso muito ampliada. A Estratégia Nacional de Saúde, ela abre possibilidades para você lidar com uma série de segmentos dessa cadeia de saúde, que vão de insumos farmacêuticos, a medicamentos, a dispositivos médicos, é, por rota sintética, por rota biológica, fitoterápicos. Você abre uma possibilidade de avanços similares ao que você teve nesse segmento de genéricos, agora com uma amplitude muito maior. É por isso que é tão importante esse marco legal, e é tão importante quanto ele é a regulamentação que vai se construir a partir dele agora. Assim, a gente está realmente num momento em que é um divisor de águas para o Brasil. O que a gente construir agora em termos de regulamentação da lei vai definir o desenvolvimento de vários mercados ligados a essa cadeia de saúde no Brasil nos próximos 10, 15 anos. É isso, entendeu? E no momento em que você está com uma pujança tecnológica muito significativa, assim, a transformação que tem acontecido em medicamentos, em dispositivos médicos nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, ela vai se acelerar ainda mais nos próximos 10. A gente tem a possibilidade com os incentivos corretos, transformar o Brasil num polo de desenvolvimento de verdade, de medicamentos, de dispositivos médicos, de insumos farmacêuticos, é, usando de forma muito mais otimizada a biodiversidade que a gente tem no Brasil, como insumo para isso, aproveitando os saberes que a gente construiu ao longo de todos esses últimos anos com essa plataforma de genéricos para outras cadeias de sintéticos,
criando mais elo de conexão entre a academia e o setor produtivo para transformar conhecimento científico de fato inovação que vai chegar à população, ampliando o acesso no SUS. Esse é o grande objetivo de todos nós, assim, permitir que a população brasileira ela possa ter, de fato, aquilo que a gente tem de mais desenvolvido em termos de oferta de saúde. É a possibilidade de você tratar de questões de saúde no Brasil, tanto questões que são mais simples, mas atingem uma parcela grande da população e que podem ser resolvidas de maneira definitiva, como questões complexas estão surgindo, sabe? A gente tem todo uma explosão de oferta de medicamentos para a área de oncologia, que a gente está, de verdade, muito próximo de resolver alguns tratamentos de questões oncológicas de forma definitiva. Assim, é esse tipo de possibilidade que, com um ambiente normativo seguro, com uma agência reguladora robusta, a gente consegue pensar em, vamos nos focar agora que a gente está com as regras estão claras e o ambiente normativo e concorrencial está bem estabelecido, a gente pode focar no que a gente faz de melhor, que é produzir conhecimento e produzir inovação e produzir medicamento. É isso, entende? Inclusive, Andrei, um dos pontos centrais da estratégia é justamente aproveitar o poder de compra do SUS e ter o SUS como indutor de investimentos em inovação. Eu queria fazer uma pergunta para você, mas talvez dividindo ela em duas frentes. Como é que a gente transforma esse enorme poder de compra em uma política efetiva de desenvolvimento? Eu queria que você fizesse a resposta sobre a ótica do poder público, mas também sobre a ótica da indústria farmacêutica, indústria química e de insumos, que naturalmente integra uma ponta estratégica dessa cadeia. Feito bom. Pensando, pensando da perspectiva do setor público, eu acho que são duas iniciativas que têm que acontecer e elas têm que ser concomitantes para que isso de fato resulte no uso efetivo do poder de compra do Estado como indutor de investimento. De um lado, é preciso que você tenha procedimentos e critérios muito claros, e a regulamentação da lei deve caminhar nesse sentido, de quais são as prioridades a serem estabelecidas. O que é prioritário no SUS? O SUS ele continua sendo um sistema universal, mas é preciso que a gente defina quais são as prioridades para um ciclo. Neste período aqui, desse ano até esse ano, a gente vai trabalhar com esse conjunto de prioridades, porque elas são prioridades que a gente está considerando estratégicas, por várias razões, porque elas atendem a um conjunto significativo da população, porque elas respondem a questões sanitárias que são consideradas muito importantes, porque elas, ao atender essas prioridades, elas se desdobram sobre outras e, portanto, o efeito é multiplicador nesse funcionamento. Então, é preciso ter claras quais são as prioridades para poder dedicar esforços, tempo, recursos a esse tipo de prioridade. E, casado com isso, é muito importante que haja um diálogo entre o executivo e o legislativo para que o orçamento público, em relação a essas prioridades, seja preservado, para que a gente não tenha nenhum tipo de contingenciamento desses recursos que estão sendo direcionados para essas prioridades que foram identificadas como sendo fundamentais para a sociedade brasileira naquele momento. Então, esse jogo aqui, essa combinação desses dois elementos, de parte do poder público, um movimento interessante, muito diferente do que a gente viu ao longo da história, no sentido de fato, colocar o poder de compra do Estado como um elemento indutor de investimento e de atendimento de necessidade da população. Isso com iniciativas como os programas de desenvolvimento produtivo, as PDPs, você vê que como isso foi importante, como isso conseguiu entregar alguns resultados de forma muito rápida por conta de um conjunto de prioridades e por conta desse acordo. Então, fazendo isso em larga escala, a gente tende a conseguir construir um ambiente aí que da perspectiva do poder público, é o melhor possível para ofertar à população um conjunto de iniciativas que vai resultar em maior acesso, em maior e melhor acesso. Isso de um lado é isso.
Da perspectiva do setor produtivo, o poder de compra do Estado, ele é um sinalizador importante que completa a segurança jurídica que vem com a lei, com a regulamentação. Em que sentido? Eu estou fazendo um esforço todo de desenvolvimento aqui produtivo para atender a certas prioridades que o Estado me apontou que são aquelas que ele está considerando como fundamentais para esse próximo ciclo que a gente vai enfrentar. É, e eu tenho a certeza que ao final desse meu esforço produtivo aqui, desenvolvimento de um produto, de capacidade produtiva, preparação de pessoas para ajudar nesse processo, eu de fato esse produto ele vai ser incorporado ao SUS, ele vai se transformar de fato em acesso para a população, porque é, esse é um indutor de investimento muito importante. Tão importante quanto ter as regras claras é ter a certeza de que um determinado produto, ainda mais nessa área de saúde, ele vai chegar no final de uma cadeia produtiva e ele vai, de fato, ser, ser disponibilizado para a população. Ele não vai ficar, de alguma forma, represado e não vai cumprir o seu papel. Então, acho que essa sinalização pelo setor público de que temos prioridades claras e vamos garantir que os recursos para transformar essas prioridades em acesso vão estar disponíveis, é um indutor importante que vai dar ao setor produtivo a certeza de não. Então, beleza. Então, temos aí uma sinalização clara do poder público, vamos investir. Vamos colocar recursos, vamos utilizar as opções de financiamento disponíveis para alavancar a nossa capacidade produtiva, para ampliar nosso desenvolvimento tecnológico e vamos entregar. Então, assim, é um casamento interessante entre essas duas partes, na medida em que você vai sinalizando de fato de que o uso dessa capacidade de compra do Estado não é algo meramente retórico, entende? Que de fato ele está ancorado em uma série de instrumentos claros, de definição de prioridades claras, de um acordo do Estado brasileiro no sentido de criar essas possibilidades de acesso da população. Então, essa sinalização é fundamental, fundamental. Muito bom. Previsibilidade, né? O que tanto nós precisamos, Previsibilidade, né? exatamente. E agora, André, a N6 ela também coloca no centro algumas tecnologias, terapias consideradas críticas, né? Vacinas, medicamentos biológicos, algumas terapias mais avançadas. Fazendo uma análise aqui de curto prazo, em quais dessas áreas você vê que o Brasil tem maior potencial para construir competências próprias e se consolidar como player internacional na indústria da saúde? Olha, é muito importante que a gente seja capaz de transformar as potencialidades que a gente tem na biodiversidade brasileira em produtos de fato. É muito importante. A gente tem uma série de estudos acadêmicos nesse sentido, a gente tem algum desenvolvimento produtivo nesse sentido, mas há muito a que se fazer para isso de fato servir como uma alternativa sólida. Acho que a gente tem essa oportunidade agora. A partir para esse desenvolvimento de tecnologia baseada em uso da biodiversidade brasileira permite que nós possamos eliminar não, mas vamos lá, eliminar é forte, mas pelo menos mitigar algumas fragilidades que a gente tem hoje. A gente tem, em algumas cadeias produtivas, uma dependência de importações ainda muito grande. A gente depende de importações de insumos farmacêuticos ainda em grande medida. Algumas dessas rotas a gente consegue desenvolver tecnologia rapidamente e diminuindo essa dependência, mas talvez seja muito mais efetivo fazer esse movimento em cima disso, em cima de tecnologia que se baseia na biodiversidade brasileira. Então, acho que a gente tem aí a possibilidade de colocar recursos nessa perspectiva. O Ministério da Saúde agora fez um movimento interessante também. Acabou em parceria com a Embrapi, de selecionar o CNPq como centro tecnológico de desenvolvimento de insumos farmacêuticos baseados na biodiversidade brasileira. Isso abre uma série de possibilidades. Então, acho que a gente tem aí uma grande diferença, uma grande vantagem comparativa
por conta desse uso de diversidade, que pode ser uma alternativa. Para além disso, a gente tem desenvolvido ao longo dos últimos 10, 15 anos, cada vez mais um saber grande na área de medicamentos biológicos. Essa é talvez a nova fronteira, a gente tem crescido nisso. É um conjunto de possibilidades importantes que vai ganhar espaço tanto quanto mais a gente puder ter isso que a gente estava discutindo antes, Leandro, sim, essa previsibilidade para investimento, essa possibilidade de dispor de recursos com uma certa constância e frequência para aplicar investimento produtivo, então é outra possibilidade. Assim, a gente está hoje com uma discussão grande em relação a certos nichos de medicamento que o Brasil agora saltou na frente como desenvolvedor, com uma grande oferta de alternativas de tecnologia, como é o caso desses medicamentos emagrecedores, agora de GLP-1, de combate à diabetes. E esse nicho, ele é um nicho que tem muitas possibilidades, mas ele é um nicho que ele mostra para onde a gente pode ir quando o investimento produtivo ele encontra uma sinalização clara de demanda. Então, assim, acho que a gente tem umas possibilidades interessantes no desenvolvimento de plataformas tecnológicas, no desenvolvimento de medicamentos biológicos, no desenvolvimento de vacinas, no desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos. O Brasil ele tem até pensando em termos de biodiversidade, a gente tem um uso ainda, pelo menos um uso mais incorporado ao SUS, muito pequeno em relação a outros países que são menores, têm menos população e que têm menos biodiversidade que a gente e que fazem uso de medicamentos fitoterápicos que poderiam ser muito mais utilizados. Então, a gente tem uma série de possibilidades e acho que a gente tem um conjunto de fatores muito propício a dar esses saltos. Assim, tem uma base industrial forte, a gente tem uma academia forte, agora está construindo uma base normativa forte. Acho que, de verdade, eu acredito que a gente tem muitas possibilidades, né? Muitos, em otimizar o uso da biodiversidade brasileira, a gente vai abrir mais possibilidades ainda. Talvez a gente consiga superar algumas deficiências que hoje tem nas cadeias de suprimento mais rapidamente do que se tentar linhas mais tradicionais. Mas a gente tem muitas possibilidades, muitas mesmo. Muito bom. Falamos em segurança jurídica, em previsibilidade, investimento de longo prazo. As condições o Brasil reúne, né? As condições técnicas, né? E potenciais, né? Faltava esse, faltava esse marco, né? Total. Efetivo para tornar esse potencial muito mais seguro e sustentável. Eu acho que esse é o caminho. Andrei, obrigado aí pelas suas contribuições. Vamos acompanhar de perto a M6, esperando que de fato ela produza efeitos imediatos e também efeitos de longo prazo realmente sustentáveis. Obrigado mais uma vez pela presença, meu caro. Obrigado, Leandro. Bom, se você curtiu mais essa entrevista do Panorama Talks, fica aquela dica de sempre: inscrever-se no canal, ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece no mercado de medicamentos de especialidades. Curta o Panorama Talks no panoramafarmacêutico.com.br, nas nossas redes sociais e grupos de mensagem. Grande abraço.